Graça e paz, igreja. Vamos nos colocar em pé nessa 20ª noite, nessa 29ª mensagem da série Dependência Total de Cristo. Hoje é Páscoa. Comemoramos a ressurreição de Jesus Cristo. E vamos, na sequência, louvarmos a Deus cantando o hino do cantor cristão 99, com o seu título Ressurreição. Eis morto Salvador, a sepultura, mas com poder, vigor, ressuscitou. A sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte e seu poder. Pode agora todos ver a conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomaram precaução com seus sepulcros, mas tudo foi em vão para obter. A sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte e seu poder. Pode agora todos peda conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Conquistou com grande glória, com graças alcançou vida eterna. A sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte e seu poder. Pode agora todos peda conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Santo Deus, Pai de todo poder, de toda glória, majestade, domínio, misericórdia, perdão, salvação, vida eterna, ó Deus vivo, nós te somos muito gratos, Senhor, porque é real, é verdadeiro. Cristo vive. E o mais maravilhoso de tudo isso, que mesmo sendo nós pecadores, arrependidos, Cristo vive em nós. Nós não estamos pregando teoria, nós não estamos cultuando um Deus falso, nós estamos aqui com o Senhor presente, louvando, exaltando, glorificando o teu santo e eterno nome e testemunhando ao mundo o que o Senhor fez por teu amor por cada um de nós. Ó Deus,
no nome de Jesus. Venha a nos falar das grandezas do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia, para que possamos, Senhor Deus, em nome de Jesus, nos mantermos firmes em ti, na tua palavra, em obediência, em santidade, em verdade e adoração. Abençoa-nos neste dia que comemoramos a ressurreição de Jesus Cristo, a vitória de Cristo sobre a morte e com tudo aquilo que a sua morte explica, Senhor Deus, por o Senhor ter feito tão grande sacrifício e tão grande salvação. Nós te adoramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Hino número 101 do cantor cristão, Cristo já ressuscitou. Cristo já ressuscitou, aleluia. Sobre a morte triunfou, aleluia. Todo consumado está, aleluia. Salvação de graça dá, aleluia. Uma vez Cristo sofreu, aleluia. Uma vez por nós morreu, aleluia. Pois agora vivo está, aleluia. Vive para sempre, reinará, aleluia. Gratos e Pai, aleluia. A Jesus o grande Rei, aleluia. Pois a morte quis baixar, aleluia. Pecadores para salvar, aleluia. Oh, glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Tem alguém ali nos ajudando em coro. Logo, logo estará cantando conosco. Louvado seja Deus pela manhã deste dia. Um dia diferente dos outros, porque neste dia nós estamos comemorando a vitória de Cristo sobre a morte. Nós estamos comemorando a vitória de Cristo sobre o mal, sobre o maligno e sobre o pecado. Nós adoramos um Deus vivo, um Cristo vivo, e nós nos lembramos, por intermédio da palavra, do advento dele, do nascimento virginal dele, de todos os acontecimentos, até o dia em que foi buscado no Getsêmani pelos soldados e ali começou o seu martírio. Antes, já na sua oração, o seu sofrimento era tanto anterior que as suas gotas de suor se tornaram em gotas de sangue. E ali ele começava a verter o seu sangue para nos dar salvação, vida eterna, purificar-nos, limpar os nossos pecados, dar-nos o salvo-conduto de perdão e de vida eterna.
Essas questões, elas são bem claras na vida do crente, e aí, para reflexão, é que Jesus Cristo fez tudo isso, deixando a sua glória para viver entre nós, e deixou a sua vida para que nós tivéssemos vida. E aí a pergunta é: o que temos feito como gratidão para Cristo? Ele se sacrificou por nós. Eu via na internet, até postei para um ou dois irmãos em um país aí da nossa América, pessoas nas ruas com cactos espinhentos amarrado às costas, curando as costas, para exemplificar o sofrimento de Jesus Cristo. Todas essas coisas foram feitas e pagas por Jesus Cristo. Lembrar o sofrimento de Jesus Cristo sem aceitá-lo é mera encenação. Hoje as pessoas estão comemorando a ressurreição de Jesus Cristo, e muitos deles já estão bêbados desde altas horas da madrugada, festejando, ainda com a sua vida em pecado, distante de Cristo. Missas foram elevadas, cultos foram feitos, muitas coisas, lembrando o sacrifício de Jesus Cristo, sem se dar conta de que o sacrifício de Jesus Cristo teve propósito. E as pessoas não conseguem discernir o propósito. Hoje nós estaremos falando das 3 lições que a morte e a ressurreição de Cristo nos trouxe, nas 3 lições que a morte e a ressurreição de Cristo nos traz e nos trará. Nós estamos aí com o nosso texto áureo da Palavra de Deus, dessa série Dependência Total de Cristo, em João capítulo 15, versículo 5. João capítulo 15, versículo 5, que diz: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Pai Santo, na dependência do teu Santo Espírito, na iluminação do Senhor, por intermédio do teu poder com relação à tua palavra. Que nada saia do homem, mas que tudo venha de ti, porque não tenho capacidade, Senhor, nenhuma de trazer cativo ninguém para ouvir a tua palavra, crer no Senhor, arrepender-se dos seus pecados e confessar o Senhor como único suficiente Salvador. Na dependência do Senhor e do teu Santo Espírito, que eu oro neste momento. Amém. Amados de Jesus Cristo, nós podemos, sem sombra de dúvida alguma, estarmos falando em alto e bom som e a vitória definitiva de Deus sobre o mal e a restauração do relacionamento da humanidade com Ele se deu na pessoa de Cristo, no seu nascimento, na sua vida, na sua obra, no seu amor, no seu sacrifício, com sua morte vicária, com a sua morte expiatória na cruz do Calvário. Aquilo que muitas pessoas ditam como derrota, a palavra de Deus nos garante que é vitória, porque os líderes religiosos existentes no mundo, dos quais destaco alguns, Confúcio permanece morto, Maomé permanece morto, Buda permanece morto, até essa que eles inventaram ser Maria, chamada Aparecida, permanece morta. Mas o único que venceu a sua própria morte foi Cristo. Então nós não adoramos um Cristo morto,
Nós não precisamos sair em procissão no mês de junho com Corpus Christi, porque o corpo de Jesus Cristo glorificado está à direita de Deus no céu, de onde ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essas questões elas são muito práticas e claras e que traz sentido na vida do crente. Então, amados de Jesus Cristo, qual é o motivo de Jesus ter vindo ao mundo? Qual é o motivo de Jesus ter vindo anunciar o seu reino? Qual é o motivo para Jesus oferecer a sua vida em resgate da nossa vida, em resgate da humanidade, dos que creem nele? Jesus, ele morre com propósito. E qual é o propósito? É limpar o pecado. E o outro motivo é que Jesus, ele ressuscita para inaugurar uma nova vida. E essa nova vida é uma vida eterna, é uma vida que não acaba mais. Então, este novo caminho, essa nova jornada, essa nova etapa foi inaugurada por Deus Salvador, por Jesus Cristo, em seu sacrifício, na sua morte vicária e na sua morte expiatória. Então, a partir deste momento, nós temos acesso ao Pai sem sacerdote e sumo sacerdote. Não há mais o véu que separa. Então, Deus, através de Cristo, Deus Salvador, inaugura o caminho para o céu, por meio dele. Então, amados de Jesus Cristo, há alguns textos aqui que nós trabalharemos, e hoje pela manhã nós vamos estar falando sobre a garantia da vida eterna. A realidade que nos faz abrir mão de tantas coisas e de buscarmos a santificação, de andarmos na presença de Deus, de termos comunhão com Ele, de estudarmos a sua palavra, de orarmos e de amar ao próximo, de fazer o bem e de evitar o maligno, de evitar o pecado nessa jornada cristã, que parece ser simples, mas não é fácil. Tem que ter disciplina, tem que ter consciência, tem que ter temor, tem que ter fé, tem que ter esperança, tem que ter obediência. Há muitas coisas implícitas na vida do crente, na prática do seu dia a dia, de responsabilidade para com quem amou-nos tanto a ponto de morrer sacrificialmente em nosso lugar. Amados de Jesus Cristo, a garantia da vida eterna está em João, capítulo 11, versículos 25 e 26. João 11, 25 e 26. Este é um texto clássico que está em flâmulas garrafais em muitos dos velórios, em muitas das cidades aqui do nosso país. E diz: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim ou não? Crês isto? Isso é importante, tá? Porque às vezes nós estamos em uma igreja evangélica, de uma denominação como a nossa batista, e há pessoas na igreja que não creem nisso. Gostam do convívio, gostam desta relação de comunhão, dessas questões que nós temos aqui de camaradagem, de estar juntos à mesa, de termos um relacionamento cristão abençoado, mas que tem dúvidas naquilo que concerne a salvação.
no que está escrito na palavra de Deus. Isso é muito comum, porque muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. E eu creio que o ambiente da igreja é para todos. E tenha a pessoa, a vida que ela tiver, é melhor vir à igreja sem compreender, sem entender e viver conforme os seus intentos, os seus sonhos, os seus planos, ainda que contradizem tudo aquilo que a palavra de Deus fala, porque em um momento pode haver um milagre de discernir e com consciência a pessoa diz, puxa vida, eu estou errado, estou na igreja, mas longe de Deus e sem salvação. E pode ter a oportunidade de vir a se converter e começar essa jornada no novo caminho que leva para o céu, que é a fé em Jesus Cristo, a salvação em Jesus Cristo, a paz de Jesus Cristo. Todas essas questões implícitas, elas são importantes, amados. Então, nós vamos falar aqui em 3 pontos. Hoje, pela manhã, a garantia da vida eterna. Em segundo lugar, a justificação e vitória sobre o pecado. Olha, a justificação e vitória sobre o pecado. Aqui não há a carne fraca. Aqui não há quem não tem pecado atire a primeira pedra. Aqui não está aquela condição defensiva de auto-justificar-se comparando ao outro. A nossa comparação é Cristo. Se Cristo estivesse no meu lugar, faria o que estou fazendo? Porque fulano, porque Beltrano, porque o pastor, porque olha o que aconteceu, lá na mídia está assim, está arrastado. Quem não tem pecado atire a primeira pedra. Mas nunca se esqueça que você vai comparecer sozinho na presença de Jesus Cristo, não para dar contas de A, B, C, D, para prestar conta da sua vida. Então você tem que se autorregar e tem que se autodisciplinar com a ajuda do Espírito Santo para que você não fique de fora. Ainda que esteja tão perto do reino e sem salvação. Ainda que esteja tão perto de Deus, tão perto do reino sem Deus e sem perdão. Então, a justificação e vitória sobre o pecado. O crente vence o pecado. E em terceiro lugar, a promessa da nossa própria ressurreição. Cristo inaugurou a ressurreição. É o único que ressuscitou a si mesmo. Mas nele nós seremos ressuscitados. Então, dando sequência à palavra que diz em João 11, 25 e 26, a garantia da vida eterna, é que a ressurreição nos ensina que a morte física não é o fim, é apenas uma transição. Mas essa questão de morrer na carne é alguma coisa que preocupa muitos e que as pessoas têm medo da morte, mas aquele que está em Cristo, não vou dizer que não fica preocupado, porque a vida é um dom inefável de Deus e Ele mesmo com o seu propósito, para que todos tenhamos vida e vida em abundância. Se nós não quiséssemos viver, nós não ingeriríamos medicamentos alopáticos e homeopáticos para a nossa cura física. Nós não iríamos aos médicos temporalmente para fazermos consultas e exames. Nós não procuraríamos criar disciplinas de alimentação que nos desse maior vitalidade, maior longevidade e maior qualidade de vida. Porque Deus nos deu vida para que tenhamos vida em abundância. Mas às vezes nós nos deparamos com algumas coisas, e agora 2 outros, que não aconteceu conosco mesmo ainda, mas ainda vai acontecer, passar pelo vale da sombra da morte.
Todos nós passaremos pelo vale e todos nós passaremos pela morte física. Ninguém que está aqui ficará sem morrer. Mas, pelo amor de Deus, morram só uma vez. Não morram duas. Morra só fisicamente, porque há uma vida com um corpo transformado para viver eternamente com Deus nos céus. Então, amados de Jesus Cristo, esta ressurreição nos ensina que não é o fim, e é apenas uma transição. Então, amados do Senhor, lá em João, capítulo 11, versículo 11, há uma metáfora de Jesus explicando a morte de um servo seu chamado Lázaro. Estava falando com os seus discípulos depois de terem recebido a notícia de que Lázaro havia morrido. Deus encarnado, o Senhor Jesus Cristo, disse a eles e diz a nós como é a morte na visão divina. Está escrito assim na palavra. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Mas Jesus Cristo, quando Cristo diz, eu sou a ressurreição e a vida, não é alguma coisa que ele faz a partir de. Não é algo estabelecido em o seu advento, em o seu ministério e em a sua morte. Então, a presciência de Deus, o conhecimento de Deus, e aqui de maneira voluntária e com uma organização de situações, é para que as pessoas que lá estivessem pudessem ver o poder de Deus nele, que é Deus encarnado, para que pudessem crer em Deus, para que pudessem crer nele. E ele planejou demorar-se por 4 dias. E para todas aquelas pessoas humanas que estavam ali, mesmo sendo seguidoras dele, jamais imaginariam que ele teria o poder de ressuscitar alguém. No máximo, segundo o relato da sua irmã, que disse, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Amados de Jesus Cristo, eu creio que todo o poder nos é dado por Cristo e nós podemos, através da nossa fé, da nossa submissão, estarmos vivendo uma vida santa, até ressuscitar alguém. Já tive experiências com pessoas moribundas, inclusive minha neta desfalecida lá no meu colo, eu estar suplicando a Deus que o espírito de vida estivesse voltando sobre a vida dela e que ela pudesse viver entre nós. Está aí conosco, e agora rabichada com o avô e com a avó, não sai da nossa casa. Vez por outra, uma experiência de visitar alguém em condição clínica desfavorável e até em um período de passagem desta para outra, e pela fé, em submissão a Deus, a sua vontade e ao seu querer, orarmos e sermos atendidos. Alguns anos atrás, aqui na igreja, um irmão nosso, ele teve um AVC. E eu o encontrei em um
pronto atendimento, sem poder falar, paralisado de um lado, e dali eu o tirei para interná-lo em um hospital, porque ali não havia condição para o tratamento que ele precisava. Orei por ele, segurei lá na mão dele, sem ele poder se comunicar comigo verbalmente, porque sua língua estava enrolada. Disse a ele: irmão fulano, em o nome de Jesus, eu digo para você que você vai ver os seus filhos crescer, você vai ver os seus filhos casar, e você vai ver os seus netos. Não está mais na igreja, mas continua servindo a Deus em uma outra igreja da mesma fé e ordem, e ele está vivo. Vez por outra, nós nos encontramos com pessoas em situações extremas e até com visões de que estão partindo. E em nome de Jesus Cristo, pelo poder de Deus a nós conferidos, oramos. E as próprias pessoas testificam que depois da oração, a situação mudou, porque Jesus abriu um novo caminho. Um caminho que nós podemos alcançar pela fé e crermos. Se essas questões acontecem conosco em vida, com a vida dos outros, e cremos que somos atendidos por Deus, também temos a plena certeza de que pertencemos a Deus e com Deus estaremos e Ele nos ressuscitará no último dia. Essas coisas são importantes. Então, amados de Jesus Cristo, a ressurreição nos ensina que a morte física não é o fim, é apenas uma transição. A fé em Jesus Cristo nos garante a participação na vida eterna. Sabe lá o que é isso? Viver para sempre, sem pecado, sem dor, sem tristeza, sem angústia, sem aflição. Já imaginaram isso? E em terceiro lugar, que a fé em Jesus Cristo nos oferece segurança e propósito, mesmo diante de perdas trágicas. Isso é real. Nós somos declarados justos, porque justificados, pois, por Cristo, temos comunhão com os outros. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então nós estamos livres da condenação eterna e da escravidão espiritual. E nós estamos livres do inferno. Pode dar um glória a Deus, você está livre do inferno. Você pertence a Jesus. Então essa fé que nós temos e a garantia que a palavra de Deus nos dá é para que nós estejamos na presença de Deus, andando com Deus, servindo a Deus, obedecendo a Dedeus e testemunhando do que Deus fez na nossa vida e faz através da nossa vida. Então, amados de Jesus Cristo, a promessa da nossa própria ressurreição. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias do que dorme. Então, a ressurreição nos ensina que a morte física não é o fim. É uma transição. A morte física, segundo João 11, é um sono. Antes de ressuscitar Lázaro, Jesus disse, ele dorme. Jesus o despertou do sono depois de 4 dias. Sabe lá o que é isso? Já pensastes alguma vez o porquê 4 dias? Porque todo cidadão religioso judeu que guardava a lei, que era um excelente examinador da Torá, cria que em até 72 horas depois de morto,
a alma do defunto estava ao seu lado. E depois de 72 horas era impossível alguém ressuscitar. Então, o que Jesus Cristo diz? Ele apenas dorme. Tamanho é o poder dele. A morte para nós é sono para Deus. Então ele pode nos despertar do sono em qualquer tempo e em qualquer hora, ainda que não reste muita coisa da nossa estrutura física. Se nós lermos Ezequiel 37, nós vamos ver acerca do vale de ossos secos e do reboliço que aconteceu, cada artelho, cada mão se unindo ao antebraço e o antebraço ao braço, mas de uma confusão de milhares, de miríades de cadáveres, de esqueletos. E aí foi crescendo carne, e aí houve vida. Então Deus tem o poder de refazer de uma forma melhor do que a humana. Nós vemos todas estas coisas, mas nós ali em Ezequiel 37, no Vale de Ossos Secos, nós não vemos sangue. A vida eterna é uma vida sem sangue. E aí você quiser estudar e verificar essas questões, ainda que pareça absurda de dizer que é sem sangue, é só você verificar depois que o soldado crava a lança do lado esquerdo de Jesus Cristo e sai um pouquinho de sangue e água. Então não há mais sangue em Jesus Cristo, mas mesmo assim ele ressuscita. A vida em Cristo é uma vida diferente da vida humana. É um corpo glorificado. É assim que Deus planejou, é desta maneira. A nossa vida é Cristo. Então, em Cristo, nós vivemos até sem sangue, até sem coração pulsar, até sem respiração. Eu creio que o hálito do Senhor, o poder do Espírito que está no Senhor, que soprou nas narinas de Adão e se tornou alma vivente, não é mais o oxigênio, é a substância de Deus em nós que nos dá vida eterna, onde não há enfermidade, onde não há pecado, onde não há dor. É um lugar maravilhoso, uma presença maravilhosa, é uma vida gloriosa, porque é uma vida eterna. Vale a pena nós nos empenharmos para vivermos em retidão. A ressurreição, amados de Jesus Cristo, é continuidade da vida. É a promessa de Jesus que o crente, independente do que acontece com o corpo físico. E aí Paulo, ele exemplifica lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de 1 a 8. Fala a respeito do corpo na carne e no corpo no espírito. E diz assim: sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, dessa tenda se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna, nos céus. 2, é até o 8 ali. E por isso, neste tabernáculo, nesta tenda, neste lugar temporário, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se, todavia, fomos encontrados vestidos e não nus, pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por queremos ser despidos, mas por queremos sermos vestidos. Para que o mortal seja absorvido pela vida. Efésios 6 fala de revestir-vos, pois, como eleitos
de Deus, né? Do capacete, da couraça, da espada, da armadura, calçado os pés na preparação do Evangelho, é o que nós precisamos nos revestir para enfrentarmos as hostes infernais. Mas aí já não haverá mais, porque nós seremos eternamente com o corpo glorificado. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor na eternidade, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Hebreus 11, 1 e 2. Entretanto, irmãos, estamos em plena confiança, que é por intermédio da fé, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Eu tenho ouvido sistematicamente pessoas dizendo que o céu é maravilhoso, mas que não tem pressa de ir para lá. O que Deus tem preparado para nós, se fosse só para esta vida, não valeria muito a pena dele. Porque daqui nós abrimos mão de muitas coisas para permanecermos em Cristo, para não pecarmos contra Cristo, para não pecarmos com o nosso próprio corpo, para sermos cheiro suave a Deus, para vivermos em santidade. Agora, além de ter uma vida abundante aqui, ainda teremos uma vida num corpo glorificado, eternamente com Deus, a saber, sem ser pelos nossos méritos, mas nos méritos de Jesus Cristo, que comemoramos a sua ressurreição hoje. E que as pessoas elas não se preocupam com essas questões e se iludem com o viver e amam mais a rede do que o peixe. A gente não pode se deslumbrar e se esquecer e escapar de uma grande salvação. Nós não podemos, porque a vida ela é verdadeira e verdadeiramente vivida com Deus. Então, há frutos por estarmos ligados em Deus. Nós não podemos nos desligar de Deus por questão nenhuma. Então, amados de Jesus Cristo, a nossa tenda de habitação, segundo Paulo fala aí, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, ela é uma frágil habitação. Eu ontem fiz uma ultrassonografia e algumas coisas foram detectadas em o meu interior. Nenhuma grave, coisas leves, pequenas, com homeopatia ou alopatia e com dieta, com procedimentos, se tira de letra. Não é isso que me impede de algumas coisas. Mas que a gente vai atrás para ver, ou descobrir o que está nos acontecendo, qual é a causa. A causa é que lá em Eclesiastes 12 fala que quando a gente vai envelhecendo, o processo é natural, a força vai indo embora, a visão vai embaçando, a audição vai falhando, a força vai embora. Então, tudo tem explicação na palavra de Deus. Mas nós vamos ver o que está acontecendo. E aí há, pela ciência, muitos mecanismos para detectar algumas questões. Gordo como eu estou, tem gordura no fígado. Baixo, em ordem. Rim, em ordem. Estômago, em ordem. Coração, as veias, as válvulas, tanto do fígado quanto do rim, bexiga em ordem, tudo perfeito. Mas pode ser que eu saia ali e procotó. Mas isso não é o fim. Isso é apenas o começo. Então nós temos que cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo é
templo do Espírito Santo, mas ele é temporário. Não fique triste, mas vou lhe dizer mais uma vez, você vai morrer. Eu vou morrer. Nós vamos morrer. Até você, Aninha, que fez 15 anos em festão, vai morrer também. Então, amados de Jesus Cristo, agora, depois dessa tenda frágil, dessa habitação frágil, Paulo fala que a gente tem um edifício não feito por mãos de homens. Então, ele está falando do nosso corpo. Um temporário e um eterno. Dessa estrutura espiritual nossa, ele cria alguma coisa monumental. Ele cria alguma coisa indestrutível. Ele cria alguma coisa gloriosa. É um novo ciclo, é uma nova fase que não termina. E aí eu confesso a vocês que eu não tenho cabeça para vos relatar da grandeza desse feito, desse fato. Explicar para você o que é eternidade, me desculpe, eu não consigo. Eu suspeito, mas a minha suspeita não deve ser tese para que você estude. Apenas preserve-se, guarde a sua vida, honre a Cristo, testemunhe dele, porque você não pode ficar fora desse plano salvífico que Deus tem para você. Então, amados de Jesus Cristo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 20 e 22, nos fala sobre as primícias. Fala que o primeiro a ressuscitar é Cristo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, tendo ele as primícias dos que dormem. Então, sendo ele o primeiro a ressuscitar de todos os que ressuscitarão nele. Visto que a morte veio por um homem, Adão. Também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Quem? Jesus Cristo. Então é em Cristo, no testemunho de que Cristo ressuscitou ao terceiro dia, e está à destra de Deus, e aí cai aquela teoria de Nietzsche, de que Deus morreu. Deus não morre, Deus é imortal. Não é que ele voltou à vida. O corpo voltou a viver sem sangue, glorificado. Atravessando paredes, como os discípulos estão reunidos, e aí Cristo apareceu no meio deles. Corpo espiritual. Então, amados de Jesus Cristo, ele nos garante que nós também ressuscitaremos, porque ele é o primeiro a vencer a morte. Ah, pastor, mas Eliseu morto, alguém caiu dentro da cova, mas morreu outra vez. Lázaro ressuscitou, mas morreu outra vez. Talita ressuscitou, mas morreu outra vez. Agora, quem morre em Cristo, vive eternamente em Cristo. Dá para entender? Dá para entender? Nesta semana, alguém à beira da morte voltou a viver. E ele tem duas imagens, uma negra e depois uma com dois seres altos e luzentes, depois da cortina onde estava comigo orando. Depois de levantar, de fazer, de ontem, quando saí do hospital, abri os braços fora lá no sol e agradecer a Deus por ter voltado a mim. Mas assim como eu, também vai morrer. Ou de uma causa ou de outra causa. Mas em Cristo, e dentro da nossa conversa
Não tem nada de desagradável nisso. E se Deus está te dando um tempo para você falar com Ele, se Ele te der a oportunidade de você sair daquilo que você vai fazer para Ele. Não é para mim que você tem que falar. Eu não sei nada do amanhã. Mas Deus conhece todas as coisas. Então, aquilo que você for prometer para Deus, faça. Já várias pessoas que eu visito no leito de morte, isso acontece. E aí, de vez em quando, a gente vê um voltar. Porque diante de Deus tem que haver sinceridade. Não se dá para enganar Deus. Hoje, aí em post na internet, um bando de zombando do sacrifício de Jesus Cristo, da morte de Jesus Cristo, e alguém pedindo para a gente combater. Na hora eu lembrei daquilo que Elias falava para os profetas de Baal. Vai ver que o seu Deus está dormindo. Porque se ele é Deus, ele vai atender. Então Deus não precisa de ninguém que defenda Deus. Não brigue com ninguém defendendo a Deus para ninguém. Todo aquele que se opõe contra Deus perece. Tem aí aquele menino aí que foi um fenômeno aí que até em inglês falava. Tem uma frase em jargão dele que eu não vou repetir aqui. Falava em língua estranha. Se você pesquisar sobre ele, não sei quantos dias faz aquela postagem, mas você já vê o estado dele cadavérico, com uma enfermidade gravíssima e com seus dias contados para 90 dias. Então, ninguém que se levanta contra Deus sai impune. Deus é autossuficiente para se defender. Você não precisa brigar com ninguém quando alguém diz que não crê em Deus, que Deus ele não faz nada. Você não precisa fazer nada disso. Deus se defende porque ele tem todo o poder no céu e na terra. Jesus foi o primeiro a ressuscitar, padrão celeste, e todos os salvos experimentarão. E aí essa transformação que é instantânea está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 54. 15, 51 a 54, olha. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, sem pecado, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível, que é a tenda, se revista da incorruptibilidade. Que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Quem é a nossa vitória? Quem que vai destruir o último inimigo a ser vencido? É Jesus Cristo. Aquele que tem poder sobre a morte. Por quê? Ele é vida. E ele diz, não quereis vir a mim para ter vida? Então, mas Jesus Cristo, Paulo, o apóstolo, nos revela o mistério, o momento, a morte física do que é corruptível, que é o corpo do pecado, se reveste do incorruptível, que se reveste da incorruptibilidade,
da santidade, da santificação que transforma o mesmo em uma vitória definitiva. Há uma vitória definitiva que não se acaba, que é na ressurreição dos mortos em Cristo. A morte de um crente fiel não é um fim absoluto. A morte de um crente fiel é apenas um estado temporário, caracterizado por Cristo como repouso, caracterizada por Cristo como sono, do qual ele também tem poder de despertar. Pela noite eu vos falo, porque há muitos textos bíblicos ainda, eu vou dar continuidade na mensagem desta manhã, falando acerca da fé em Jesus Cristo, que nos garante participação na vida eterna, e a fé em Jesus Cristo que nos oferece segurança e propósito mediante perdas e tragédias. E fazer parte de um ponto desses 3 pontos que a mensagem tem. Pastor, mas não complica tanto. Por que o senhor, porque a mão de Jesus Cristo, a ignorância, que é o desconhecimento, nos faz não valorarmos Cristo, a sua palavra. Então nós precisamos saber quem somos, em quem cremos e para onde vamos. É importantíssimo na vida do crente. Vamos orar? Senhor, a tua palavra, Senhor Deus, não tem fim. Ela é vastíssima. Não se encontra, Senhor Deus, final para a tua palavra, e nem temos condição intelectual e espiritual para resumirmos e dar um basta. Ela se renova a cada manhã, cada dia nós aprendemos, a cada momento nós descobrimos. E aí nós buscamos endireitar o nosso caminho, voltar para Deus, arrepender-se, se santificar, e ser fiel testemunha do Senhor, cheios do Espírito Santo, não para a glorificação nossa, para a glória do teu nome. Eu quero te pedir, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo continue a dar-nos entendimento da tua santa, bendita e gloriosa palavra. Eu oro no nome de Jesus Cristo. Amém.